Boa tarde, eu e a Letícia iremos falar sobre os distúrbios gastrointestinais. Bom, esses distúrbios são doenças que afetam o sistema digestivo, que inclui estômago, esôfago, intestino grosso, intestino delgado, cólon, reto e ânus, e também os órgãos que executam a digestão, sendo pâncreas, fígado e vesícula biliar. Os principais fatores causais dessas doenças são basicamente estresse, alimentação inadequada, obesidade, falta de exercícios físicos, uso de tabaco e bebidas alcoólicas e uso excessivo de anti-inflamatórios, que são condições que favorecem o aparecimento e, em alguns casos, o agravamento dessas doenças e que são muito presentes na vida das pessoas, o que torna esses distúrbios cada vez mais comuns. Os sintomas gerais são constipação, dor abdominal crônica, náuseas e vômitos, diarreia, dificuldade em engolir, dor torácica, regurgitação e hemorragia do trato digestivo, que são sintomas que devem ser observados com atenção, mesmo que pareçam simples e que são sintomas que aparecem com muita frequência também. Em relação ao diagnóstico dessas doenças, é imprescindível que os sintomas sejam reconhecidos com clareza, para que assim algumas hipóteses diagnósticas sejam exploradas, e também para que o médico solicite exames específicos para que se possa chegar no diagnóstico correto. Alguns desses exames podem ser endoscopia digestiva, colonoscopia, análise de sangue e fezes, tomografias, dentre outros. Para nós da odontologia, existem algumas manifestações bucais decorrentes desses distúrbios e que serão melhor abordados ao longo da apresentação. Em específico, nós iremos falar sobre 5 delas, que são refluxo gastroesofágico, úlcera péptica, doença de Crohn, colite ulcerativa e doença celíaca. Bom, o primeiro deles trata-se do refluxo gastroesofágico. É uma terminologia conhecida por várias pessoas, pois pelo menos alguma vez alguém já ouviu falar no termo refluxo. Ele é caracterizado pelo retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. O problema disso é que a mucosa do esôfago não tem estrutura para receber esse conteúdo ácido, o que acaba sendo prejudicial. Além disso, esse ácido resulta em alterações em órgãos como laringe e pulmão e nos dentes, que é o nosso foco principal. Quando o paciente tem refluxo, o ácido altera o pH bucal, isso enfraquece os dentes e causa desmineralização, favorecendo o aparecimento de cáries, por exemplo. Por outro lado, a acidez também pode propiciar a proliferação de bactérias na boca e o mau hálito. Para tratamento do refluxo, recomenda-se medicamentos que controlam o ácido no estômago, como por exemplo o omeprazol. Porém, na literatura encontra-se casos em que há o desaparecimento espontâneo. No entanto, nesse caso, a gente deve considerar que o fato de que as pessoas que possuem o distúrbio se acostumam com a rotina que ele exige. Então, por exemplo, normalmente as pessoas que têm refluxo não podem se deitar logo após as refeições. Então, as pessoas que convivem com essa doença já criam uma rotina para que esses acontecimentos não prejudiquem ela de alguma forma. Então, talvez isso dê uma falsa impressão de que não tem mais nada, mas trata-se apenas de uma adaptação que o corpo e a pessoa se disponibilizou frente àquele distúrbio. O segundo distúrbio é a úlcera péptica, que é um rompimento bem definido resultado de secreções crônicas. E o que é isso? É quando o revestimento do estômago ou do duodeno foi corroído pelo ácido gástrico. Ela é resultante de alguns fatores, como o uso contínuo de anti-inflamatórios, tabagismo, placa bacteriana, estresse e principalmente pela bactéria Helicobacter pylori. Alguns estudos dizem que essa bactéria causa mau hálito, o que é uma das principais características desse distúrbio. Porém, outros estudos dizem não ter muita relação uma coisa com a outra. Mas um fato importante que deve ser observado é que alguns estudos demonstraram que os pacientes detentores dessa bactéria também tinham, além dela, Prevotella intermédia, que é uma das bactérias mais conhecidas das doenças periodontais. Então, a relação com o mau hálito e as bactérias pode sim existir, mas como eu disse, ainda não tem um consenso sobre isso.
Outro ponto importante é o controle dos antibióticos, uma vez que eles podem causar infecções fúngicas na boca e xerostomia, que seria a boca seca. Em relação à medicação dessa doença, vamos ter que lembrar das aulas de anestesiologia quando falamos sobre COX-1 e COX-2. Primeiramente, é uma doença que se recomenda o uso de analgésicos e anti-inflamatórios que são seletivos a COX-2. Isso porque a COX-2 é pró-inflamatória, então ela está relacionada com o processo inflamatório, incluindo dor, inflamação e febre. Uma vez utilizado medicamentos seletivos a ela, não ocorre a inibição da COX-1, até porque a inibição de ambas prejudicaria a proteção dos órgãos, como intestino e estômago. E por que a atuação da COX-1 é tão importante, então, nesse caso? Se lembrarmos das aulas, iremos saber que a COX-1 é mais fisiológica e atua em condições de normalidade, sendo responsável por secretar o muco que realiza a proteção da mucosa gástrica. Se o paciente portador da úlcera péptica fizesse o uso de medicamentos inibidores da COX-1, não haveria produção de subprodutos como a prostacyclina e o tromboxano, que além da proteção da mucosa, atua na regulação da pressão arterial, agregação plaquetária e equilíbrio entre vasodilatação e vasoconstrição, que no caso das cirurgias, por exemplo, é muito importante a gente ter o equilíbrio dessas partes. Outra opção é a associação de um anti-inflamatório a um protetor gástrico, considerando a função da COX-1, que seria mais fisiológica e faria proteção dessa mucosa. O remédio de eleição é o omeprazol, sendo na posologia de 20 mg ao dia, mais ou menos, por 4 semanas. Nesse caso, eu vou pedir um pouquinho da atenção, porque talvez seja um pouquinho complicado, mas de forma resumida, o omeprazol vai atuar em conjunto com as células parietais, que estão presentes no estômago e que secretam ácido gástrico. Dentro dessas células parietais, possuem espaços chamados canalículos, que possuem em seu interior uma bomba de prótons. E qual a relação disso? A ligação do omeprazol a essa bomba de prótons inativa as células parietais, que, como eu tinha falado, são responsáveis pela secreção do ácido gástrico, o que faz com que reduza a 95% a produção desse ácido. Então, é o remédio que temos como primeira opção quando vai se pensar no tratamento de úlcera péptica. Ainda em relação ao COX-1, o AAS é um analgésico contraindicado, por mais que ele seja muito falado, pois ele também age no ciclo do ácido araquidônico, inibindo a COX-1 e, consequentemente, a secreção do muco protetor da mucosa gástrica. Então, a associação da aspirina, que já é ácida, mais o ácido do estômago seria muito inviável e causaria mais problemas do que soluções. Então, opta-se por analgésicos simples em substituição a esse medicamento, que pode ser, por exemplo, a dipirona, e que normalmente é administrado na mesma posologia de 20 mg uma vez ao dia. Eu fiquei com a segunda parte do seminário. A próxima doença é a doença de Crohn. É uma condição inflamatória que afeta de forma predominante a parte inferior do intestino delgado, chamado de íleo, como já estudamos em anatomia no primeiro ano, e o cólon do intestino grosso. Porém, podem existir alterações desde a boca até o ânus. A etiologia, ou seja, a causa da doença, está associada ao uso de tabaco, dieta contendo muito lipídio, que são gorduras. No caso do uso do anticoncepcional oral, embora o mecanismo de associação da pílula com essa doença ainda esteja desconhecido, alguns médicos eles acreditam que os hormônios contidos na pílula podem alterar a permeabilidade do revestimento do intestino, com risco do conteúdo do intestino cair na corrente sanguínea, devido a essa permeabilidade ser reduzida, ou seja, ela era espessa e ficou mais fina. O uso do antibiótico afeta tanto bactérias maléficas quanto benéficas, causando alterações muitas vezes não positivas ao nosso organismo, já que matando de certa forma essas bactérias benéficas, o nosso organismo não estará tão protegido contra
outros micro-organismos patógenos, etc. O uso dos anti-inflamatórios podem levar à inflamação do intestino e piorar os sintomas que já existem, através da doença de Crohn. A predisposição genética, ela poderá ocorrer devido a membros familiares próximos apresentarem a doença de Crohn. E, por fim, a resposta do sistema imune, ela vai ser apresentada de acordo com o patógeno associado. A sintomatologia, os sintomas da doença de Crohn, eles são diarreia, cólicas, dor no abdômen, perda de peso, sangramento retal, náusea, vômito, entre outros. Ela também pode se apresentar de forma extraintestinal, incluindo as manifestações orais, que a gente vai falar um pouquinho agora. O diagnóstico da doença de Crohn, ela depende de exames de imagem. Os mais comuns são o raio-x e a ressonância magnética, mas também é requisitada a endoscopia digestiva. A histologia, ela vai se referir à parte microscópica das células, que também são analisadas. Mas, na maioria dos distúrbios gastrointestinais, o exame mais pedido é a endoscopia. A piostomatite vegetante é muito presente e marcante na doença inflamatória intestinal. Ela caracteriza-se como uma reação alérgica inflamatória. Vai apresentar lesões pustulosas, ou seja, presença de pus, e vesiculosas, que são presença de vesículas. A queilite angular são feridas dolorosas em um ou em ambos cantos da boca. Vai apresentar fissuras e ressecamento dos lábios. E ela é descrita pelos pacientes que possuem como uma sensação de queimação. A glossite é inflamação ou infecção na língua, apresenta mudança de coloração, inchaço e, com o decorrer do tempo, perda das papilas gustativas, o que vai acabar deixando a língua com um aspecto liso. A periodontite, como já conhecemos, estudamos bastante, é uma doença periodontal, uma infecção bacteriana dos tecidos do periodonto. A gengiva, em aspectos clínicos, ela vai apresentar inchaço, vermelhidão e sensibilidade. A cárie dentária, embora ela seja uma doença multifatorial, nesse caso, ela está associada à queda do pH bucal, onde o pH normal, que é neutro na nossa boca, se torna ácido a partir da existência de doenças do trato gastrointestinal. A dermatite perioral é uma inflamação da pele ao redor da boca. Os abscessos orais recorrentes, acúmulo de pus na gengiva. A linfadenopatia é o aumento palpável dos linfonodos. A reação liquenoide é uma resposta imunológica a um composto alérgico, ou seja, a partir desse composto que vai causar alergia, o próprio sistema imunológico vai provocar essa reação. A hiperplasia gengival é um aumento exagerado de células gengivais. O líquen plano é uma inflamação do revestimento interior bucal. Tem surgimento de lesões brancas ou avermelhadas. São dolorosas e semelhantes a aftas. A halitose, nós também já conhecemos, é um odor desagradável, mais conhecido como mau hálito. O gosto metálico, ele pode estar associado com a medicação. E a candidíase é a infecção causada pelo excesso do fungo Candida albicans na nossa boca. Na verdade, na boca dos pacientes. As específicas são edema labial, bucal difuso, fissura nos lábios e na língua, queilite granulomatosa, e embaixo estão algumas imagens que a gente colocou para vocês darem uma olhada. O tratamento farmacológico é o indicado, ou seja, o uso de fármacos. Os corticosteroides tópicos são pomadas antialérgicas. Um exemplo mais comum das mais utilizadas é a betametasona e a dexametasona. Os enxaguatórios bucais, eles de preferência têm que ser sem álcool, devido às lesões que já estão na boca. Também é indicado o uso dos antifúngicos tópicos, como a clorexidina.
pelo fato dos pacientes portadores da doença de Crohn apresentarem o risco de desenvolverem a candidíase oral. A origem da colite ulcerativa, que é a próxima doença que a gente vai falar, ela é desconhecida. Em sua patogênese, há estudos que associam a colite ulcerativa com uma resposta autoimune e permanência de algum patógeno nos tecidos do intestino. Esse patógeno, com essa permanência nos tecidos, é o que pode levar a um quadro infeccioso. Dentre as manifestações clínicas estão presença de sangue e muco, que é um fluido viscoso, misturado às fezes, dores no abdômen, febre, perda de peso, lesões cutâneas, anomalias ósseas, dentre outras. As manifestações clínicas acometidas na boca são ulcerações ou múltiplas fístulas, chamadas de pioestomatite vegetante. Essas lesões afetam a mucosa jugal, labial e o palato mole. São normalmente ulcerações bucais com formato oval, pequenas e múltiplas. Elas apresentam uma certa persistência e são crônicas. O diagnóstico da colite endoscopia é o exame mais utilizado, porém também há associação de outros exames. A doença celíaca é uma doença autoimune, caracterizada como uma desordem no sistema imunológico, onde o próprio corpo ataca regiões do organismo. Está associada ao glúten, que é uma proteína presente em vários tipos de cereais. Atrofia vai ser a redução das vilosidades, que implica na absorção dos nutrientes. Tem prevalência de 1 a 2% na população geral. O diagnóstico implica em análise clínica e histopatológica. A análise histopatológica, ela analisa microscopicamente um tecido para detectar as lesões ou as alterações. Os marcadores séricos, ou marcadores biológicos citados no slide, são medidas experimentais que indicam função normal ou patológica de um organismo e também apresentam a resposta de um fármaco. A biópsia, já conhecemos, é um procedimento que vai retirar um fragmento de pele ou mucosa para análise patológica, constar se existe algum patógeno ali naquele tecido. As alterações bucais da doença celíaca, hipoplasia do esmalte dentário. Ocorre quando o corpo não é capaz de produzir a quantidade suficiente da camada dura que protege os dentes, chamada de esmalte. Essa formação incompleta ou defeituosa da matriz orgânica do esmalte dentário tem várias etiologias, como infecções, ingestão de substâncias químicas, alterações hereditárias, entre outras. No caso da doença celíaca, a hipoplasia do esmalte ela vai acontecer pela deficiência dos nutrientes. Logo que a dieta do paciente que possui essa doença é bem restrita e alguns dos alimentos que não podem ser ingeridos possuem nutrientes necessários para uma boa formação dentária. A relação da doença celíaca com a hipoplasia do esmalte dentário é uma coincidência do período em que a doença começa com o período de formação dos dentes permanentes. Também há controvérsias nessa questão e precisam ser realizados mais estudos que sejam mais aprofundados para que essa teoria seja confirmada. A queilite angular são feridas dolorosas em um ou ambos cantos da boca, apresenta fissuras e ressecamento dos lábios, sendo descrita como sensação de queimação, como já foi dito anteriormente, estou repetindo. Glossite, inflamação ou infecção na língua, muda de cor, apresenta inchaço, perda das papilas e língua com aspecto liso, com o decorrer do tempo. Língua despapilada, a língua fica avermelhada e apresenta muita ardência. Ardência lingual é um ardor na língua muito forte, bem como outras doenças
alterações dessa doença, que é o eritema, que é uma lesão na mucosa oral, e ulceração localizada nos lábios, no palato, mucosa ou na língua. Então, o tratamento da doença celíaca ele é dietético, baseado na dieta sem glúten. É apenas isso que o paciente tem que estar tomando cuidado. Então, era isso o nosso seminário, nosso tema.